dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Manhã Diversa. Hoje, último dia de novembro. Mariana, bom dia pra você. Finalmente esse mês tá acabando, né? Finalmente, Roberto. Olha, é impressionante, né? Como é que a primeira metade do ano passa devagar e a segunda metade passa voando, Piscando. né? E novembro, então, voou nosso mês de estreia, né? Muitas coisas aconteceram e agora que amanhã, dezembro, chegue com muitas coisas boas. Isso aí. O programa de hoje está recheado de muita coisa boa. Tem muita coisa legal, é assunto bacana. E nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o que você pode fazer se suas informações forem usadas de forma indevida. E você já sabe, né? Terça-feira é dia de quadro de moda. E a Mariana preparou uma reportagem especial sobre a evolução da moda plus size. E na nossa coluna de automóveis, os cuidados que você precisa ter na troca de óleo do seu carro. Tem também as notícias do mundo das celebridades e o quadro Bora Rangar com uma receita deliciosa de kafta do nosso querido chefe Arthur Veloso. E vamos então começar o Manhã Diversa de hoje falando sobre o Auxílio Brasil. A medida provisória do programa que substitui o Bolsa Família foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar como foi e o que está previsto nessa medida? Foram 344 votos a favor e nenhum contrário. O relator, deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais, fez algumas mudanças em relação ao texto enviado pelo governo, como a definição de que não haverá mais o limite de 5 beneficiários por família. Além disso, o benefício poderá ser sacado em dinheiro nas casas lotéricas. Aro, no entanto, retirou da versão final do parecer o reajuste anual do benefício pela inflação, o que desagradou a oposição. Não é possível que peguemos uma população com fome, uma população de famintos, uma população de extrema pobreza e diga que o que nós vamos pagar de auxílio não terá o acompanhamento da inflação. Retirar isso é ser insensível e desumano diante da fome. De acordo com o texto aprovado na Câmara, para fazer parte do novo programa, é preciso se encaixar em situação de extrema pobreza, famílias com renda per capita de até R$ 105 e de pobreza, as que recebem até R$ 210 por pessoa. Nas minhas contas, hoje recebe o Bolsa Família algo em torno de 14 milhões de brasileiros. Nós passaremos de 20 milhões de brasileiros contemplados, ou seja, 20 milhões de famílias contempladas. O governo trabalha com números diferentes. A verba do Auxílio Brasil para 2022 considera que 17 milhões de famílias serão atendidas. A medida provisória não estipula o valor do auxílio. Isso depende da aprovação da proposta de emenda à Constituição dos precatórios, que pretende abrir espaço no orçamento e viabilizar o pagamento. Mas a previsão é que o dinheiro seja suficiente só até o fim do ano que vem. Com mais beneficiários, o valor para bancar o programa deve ser pressionado, o que coloca a continuidade em risco nos anos seguintes. Os pagamentos do Auxílio Brasil começaram há uma semana. O valor médio passou de R$ 189 no Bolsa Família para R$ 217. O governo já anunciou que quer aumentar para R$ 400, mas o que era para ser um alívio para a população se transformou em insegurança. Infelizmente, a medida provisória não diz a que veio. Esse é um projeto que teve inúmeras emendas, mas que foi pouquíssimo discutido e, fundamentalmente, que pouco ouviu as organizações sociais, os técnicos da área, para que a gente pudesse contribuir para uma melhoria desta política. Para valer em 2022, o novo programa precisa estar totalmente implementado neste ano. É que a lei eleitoral proíbe aumento de gastos sociais em ano de eleições. O texto segue para o Senado, que tem apenas 12 dias para apreciar. Caso contrário, a MP perde a validade. Está muito longe de atender a uma realidade de pobreza e extrema pobreza. Nós deixaremos muitas pessoas fora da política de proteção da renda. E isso já está sendo uma realidade dura que a gente vê em todos os municípios brasileiros, que são as pessoas na fila dos ossos, que são as pessoas mexendo no caminhão do lixo, desesperadas atrás de comida. Esse recurso é insuficiente até mesmo para sobreviver. Agora a medida provisória segue para o Senado, que tem até o dia 7 de dezembro para analisar, esse texto. E nós convidamos então o economista André Zucchi para estar aqui com a gente nessa terça-feira, porque o Senado deve então analisar agora de manhã a proposta de emenda constitucional dos precatórios, que pode aumentar o valor do auxílio para R$ 400.
Não é isso mesmo, bom dia, seja muito bem-vindo. E aí eu queria então começar explicando mesmo o que seria essa PEC e como que ela está relacionada, né, com o Auxílio Brasil. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, essa questão toda do Auxílio Brasil ela é muito importante, né, porque trata de transferência de renda num país profundamente desigual, né? Então ela vem para ajudar, né? Ela não está totalmente organizada, já vimos na reportagem, existem várias falhas. A transferência de renda no Brasil tem um grave problema. Ele não é uma política de Estado, é uma política de governo. Passa governo, entra governo, se modifica essa política, ora melhora, ora piora, e você não consegue realmente resgatar essa massa de pessoas que estão na extrema pobreza ou na pobreza para uma vida mais digna, né? Então nós estamos sempre dando um passo para frente e 2 para trás. Então, respondendo o que você me perguntou, por que tem a ver com a PEC dos precatórios? Porque não há recurso para tal, né? Existe recurso para várias coisas, para o fundo partidário, existe recurso para emendas de relator, para orçamento secreto, existe uma desorganização no setor público e acaba que a prioridade não é totalmente focada na questão da transferência de renda e do resgate desses brasileiros em função dessa distribuição de renda que nos envergonha. Então, é uma alternativa, você vai dar o calote, você vai deixar de pagar algumas dívidas já transitado e julgado pela Justiça, né, e vai transferir parte desse dinheiro para o Auxílio Brasil para dar uma renda de R$400. Mas também, uma outra parte desses recursos vão para determinados assuntos que não realmente são prioritários, mas aproveitando o ensejo, você acaba colocando a questão do desespero, da fome, na frente para poder você também passar outras coisas que você quer, em função desses acordos espúrios que existem no nosso Congresso hoje. E o Auxílio Brasil está vindo como um substituto do Bolsa Família, né? Quais são as principais diferenças entre esses dois programas? Boa pergunta. Os programas de transferência de renda já são bem antigos. Eles começaram com Cristóvão Buarque. Cristóvão, em Brasília, em 1985, como governador de Brasília, ele começou a criar o Bolsa Escola, que foi absorvido em 2001 pelo governo Fernando Henrique Cardoso e agregou outros programas juntos, que depois mudou de nome, passou a se chamar Bolsa Família, que aumentou, né, distribuiu mais, ampliou o leque, muito importante isso, e agora ele muda de nome de novo, e provavelmente daqui a 4 anos vai mudar de nome de novo, e assim a coisa vai seguindo. Como eu disse, não é uma política de Estado, não é uma política de governo, então isso peca muito, porque as pessoas normalmente quando entram nesses programas de transferência de renda, elas praticamente não conseguem sair mais, né? E o objetivo maior é você transferir a renda, é justo, né? Mas também você dar condições para essas pessoas consigam sair, né? E ter uma vida melhor do que está no auxílio, porque é uma renda bem baixa, né? A gente sabe disso, mas a gente precisa resgatar essas pessoas. Então, a despeito de ser justo, o que existe, no meu entender, é uma falta de gestão, uma falta de objetivos mais claros desses programas e a participação das pessoas realmente que estão na ponta, que entendem realmente da pobreza, que são alijadas desse processo. Essas coisas são discutidas em gabinetes em Brasília e realmente você não acaba não conseguindo atingir todo mundo. E é verdade, não vai atingir todo mundo, não vai atingir todo mundo. E talvez nem tem que esperar 4 anos para mudar, né? Ano que vem é um ano de eleição, então talvez, assim, a gente nem sabe a consistência mesmo desse novo programa, né? Até onde vai, quantas pessoas realmente vão ser beneficiadas, ainda está muito incerto, né? E olha, para a implantação do novo programa, você falou na sua primeira fala sobre dívida, né? Foi necessário driblar, então, o teto de gasto, o que causou uma grande polêmica que a gente está vendo aí até hoje. Você pode explicar, então, isso um pouco melhor, né, para a gente? De onde, então, vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro, basicamente, com o auxílio emergencial, foi criado uma situação que você colocou isso extra-teto, lá de fora do teto. Justamente uma crise mundial, todos os países do mundo estão passando por crises, né?
E você pegou uma grande parte dos recursos e colocou para atender o auxílio emergencial, que também, por falta de gestão, pessoas que precisavam não receberam, pessoas que não precisaram receberam, várias reportagens saíram a respeito, falta de gestão absoluta, né? Mas isso gerou uma dívida, ou seja, esse recurso foi colocado fora do teto e gerou dívida. Obviamente, as gerações futuras vão pagar essa dívida que o Estado criou para poder socorrer as pessoas naquele momento de emergência. Justo, fato. Bom, aí veio a segunda etapa, essas pessoas, a maioria continua numa situação difícil, aí veio a ideia de você ampliar, como disse a reportagem, de 14 milhões e meio de pessoas no Bolsa Família, cadastradas no CAD único, para 17 milhões, segundo o governo, e 20 milhões, segundo o deputado ali. Você vai ampliar. Bom, você precisa de recursos, né? Porque aí já é diferente do auxílio emergencial, porque passa a ser uma coisa que vai acontecer, né? Ao longo dos anos. E para isso o governo tem um teto de gastos, quer dizer, o teto é uma maneira de você colocar uma certa regra para que os gastos sigam determinados limites, porque senão se você gasta além do que você consegue arrecadar, você vai ter dois problemas aí, né? Você vai endividar o Estado, e dívida pode não pode não ser ruim agora, mas vai ser ruim para quem vai pagar na frente. E você pode também gerar inflação, né? Você pode criar um problema de desorganização. Aí veio a PEC, conhecida aí como PEC do calote. Da onde eu vou tirar? Né? Eu vou tirar de uma manobra nos reajustes dos limites do teto, né? Em função de mudar o índice de julho para dezembro, você ganha mais inflação, você aumenta o teto. Então, o teto podia aumentar 10%, mas mudou o período, vai aumentar 15%, aí você ganha uma sobra, né? Obviamente, isso vai gerar dívida. E também os precatórios. A engenhosidade é que você realmente, eu devo, não nego, pago quando eu quiser, né? Então, as dívidas já foram julgadas, já foram transitadas em julgado, quer dizer, e você vai deixar de pagar parte dela, e isso vai gerar um problema na frente, é o que eu digo, não é uma política de Estado, não é uma política planejada de você ter uma coisa que já vem independente de governos. Quer dizer, você imagina, eu falei para vocês que em 2001 começou o Bolsa Família no Fernando Henrique, né, que foi um plano nacional, depois em 2003 veio o Bolsa Família, nós estamos falando aí de 21 anos praticamente, né? E até hoje não se sabe de onde vêm os recursos direitos para cuidar da transferência de renda e criar mais justiça social nesse país. Então é isso, vão fazer um remendo para poder resolver um problema de governo, né? Como foi nos governos anteriores, e vamos discutir isso novamente daqui a um ano, da onde vêm os recursos, né? Porque não existe um planejamento de longo prazo. Infelizmente, é triste, mas, ao mesmo tempo, o apelo social é muito grande. Então, há uma certa hipocrisia nessa história, se eu posso dizer, né? Você está usando de um apelo social muito justo para poder passar. Vamos passar esse boi aqui, não, vamos aproveitar e passar a boiada. Essa é a verdade dos fatos. Mas vamos ficar com o primeiro caso. A gente precisa criar um pouco mais de justiça social num país extremamente desequilibrado socialmente, né? Tem muitas questões aí, né, envolvidas nesse auxílio, né? O que isso vai realmente afetar cada um, porque todos nós vamos ser afetados por isso, né? Porque justamente vai aumentar talvez impostos, como que vai ser esse dinheiro, né? Reunir. Mas olha, André, você continua aqui com a gente porque o nosso bate-papo está só começando. E se você aí de casa tem alguma dúvida sobre o Auxílio Brasil, você já sabe, né? É só enviar para o nosso WhatsApp e o número é esse que aparece aí na sua tela. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo.